ao mesmo tempo que isso aconteceu, o presidente do STF, presidente do CNJ, Luiz Roberto Barroso, ele mandou soltar uma mulher gestante e mãe de 2 filhos menores de 12 anos, que foi condenada a 5 anos de reclusão por tráfico de drogas. Na decisão, Barroso considerou a situação familiar e o fato da mulher ser primária, ter bons antecedentes, traficante com bons antecedentes, eu acho ótimas coisas do Brasil, e não fazer parte de organização criminosa, ela não tem carteirinha. Né? Enquanto isso, a cabeleireira Débora Rodrigues, detida há mais de um ano, por escrever, porque não é nem pichar com batom, é escrever, porque é só você limpar. Por escrever com um batom a frase "perdeu o mané", que é uma frase de bandido. Quem fala "perdeu o mané" é o bandido a hora que rouba. Agora não mais. Aí vem um ministro do STF e adota a frase de bandido. Aí ela escreveu de batom, está presa preventivamente, ilegalmente há mais de um ano, porque ela escreveu com batom a frase de bandido que o ministro usou na estátua em frente ao STF no 8 de janeiro. E ela é mãe de 2 filhos, um de 6 e um de 9. Ou seja, e a traficante tem bom antecedente. Infelizmente, os partidos de esquerda extremistas, eles cooptam jovens para serem criminosos. Em 1989, nos deparamos... Marcelo Bela, é o seguinte, você vende suplemento. Sim. Começa a usar o Tupó já fica bilionário já. Porque não está dando mais problema isso aí no Brasil. Eu queria fazer esse desabafo com você. Porque o Marcelo, porque não sabe, tem o melhor suplemento alimentar, em whey, etc. Já vai pro pó branco, agora fica bilionário, pô. Tradição, família e propriedade. Meu pai me ensinou que a gente tem que ganhar dinheiro trabalhando. E, infelizmente, a política extrema de esquerda coopta jovens para serem criminosos. A ex-presidente Dilma Rousseff foi criminosa, né? Foi assaltante a banco, houve homicídio e outros que nós conhecemos. Em 1989, nós tivemos um sequestro de um empresário famoso, já falecido, Abílio Diniz, que era sequestrado por um movimento partidário de esquerda de El Salvador, que era coligado na época ao Partido dos Trabalhadores, por uma questão de terem encontrado no cativeiro e na sede deles panfletos do PT. O presidente Lula, na época candidato, perdeu a eleição para o então presidente Collor. Isso está se repetindo. Narcotráfico. Quem é Hugo Carraval? Quem é este general? Ele foi chefe da inteligência de Hugo Chávez durante muitos anos e ele controlava o narcotráfico para os Estados Unidos, por isso que ele está preso hoje lá na Espanha. A partir do momento que há uma delação premiada, é porque há provas. A delação premiada não é pegar um criminoso que está na cadeia e pressionar ele, torturar ele para falar o que a gente quer ouvir, como na Inquisição. É, na verdade, pegar aquilo que ele está falando e verificar se ele tem provas. Então, segundo a delação premiada desse general El Pollo, e El Pollo em espanhol é o frango, então o general Frango, ele disse que era financiado e financiava partidos de esquerda, incluindo o PT. Então é claro que a massa de manobra do nosso governo hoje vai utilizar todas as suas forças possíveis para tentar evitar com que nós, povo brasileiro, a gente consiga. Então, mais uma vez, perdeu o mané. Mas a questão é essa. Né? O STF não precisa ser partidário. Ele não pode e não precisa, porque o cargo é vitalício. Não tem rigor. Tá lá, vai ficar até 75 anos. Ou, quando vier, Deus nos livre e guarde, aquela senhora caveirinha de touquinha preta. Mas é muito gritante o que acontece, Luiz Arthur Nogueira. Pavinato, o STF não sai das manchetes. É incrível, né? E a manchete sempre negativa. É uma fábrica de injustiças. E qual o problema disso? Reforça a sensação de insegurança jurídica no país, o que atrapalha os negócios e a economia. Pavinato, não sei se você sabe, vou te contar uma coisa rapidinho. Eu tenho o privilégio de viajar muito o Brasil porque eu faço palestras econômicas. Quem é o público que me assiste? Empresários.
Quando eu pergunto para eles hoje qual é o maior entrave para se investir no Brasil, o que eu esperaria de resposta? Carga tributária, juros altos, infraestrutura ruim. A resposta é insegurança jurídica protagonizada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora escuta essa, que já estamos falando em empresário, a Justiça do Rio Grande do Sul, vocês estão ouvindo bem o que eu vou falar?